E aí, beleza? Carol, uma escritora conhecida, fica até tarde com Helen, sua amiga mais próxima, enquanto comemoram o lançamento do seu último livro. Carol não está verdadeiramente feliz, pois sente que o livro não corresponde ao padrão pelo qual é conhecida. Além disso, ela originalmente queria que o personagem principal fosse uma mulher, mas desistiu, acreditando que não ressoaria com os leitores. Helen sugere que saiam um pouco para mudar o clima e Carol concorda. Enquanto estão do lado de fora, discutindo os temas do romance, ela nota uma linha de aviões voando um atrás do outro no céu. Ela fica perturbada porque a cena parece antinatural, mas Helen brinca que os instintos de escritora dela estão fazendo analisar tudo demais e continua falando sobre o livro. De repente, elas ouvem o som de um carro batendo. Carol corre em direção ao motorista para verificar como ele está, já que o impacto foi grave. Ela o encontra inconsciente, debruçado sobre o volante, e grita para Helen chamar uma ambulância ou vir ajudá-la. No entanto, quando Carol se vira, descobre que a própria Helen desmaiou inconsciente e convulsionando sem motivo aparente. Quando tenta pegar o telefone para pedir ajuda, percebe que a tela está quebrada pela queda. Então corre de volta para o restaurante para procurar alguém que possa ajudar. Todos lá dentro estão congelados no lugar, seus corpos tremendo violentamente, exatamente da mesma maneira que Helen. Carol tenta sacudi-los, esperando que recuperem a consciência, mas nenhuma de suas tentativas funciona. Desesperada, ela pega o primeiro telefone que encontra para ligar para a polícia, apenas para descobrir que a linha está ocupada. Percebendo que tem que agir para salvar a amiga, Carol pega o carro que causou o acidente e decide levar Helen ao hospital ela mesma. Por acaso, ela ouve o som de uma sirene de polícia na estrada e sente uma onda de esperança, mas encontra apenas um carro de polícia capotado, com os policiais lá dentro deitados no chão, sofrendo das mesmas convulsões. Então ela continua dirigindo, focada apenas em salvar Helen. Quando finalmente chega ao hospital, descobre que a situação lá é a mesma. Médicos e pacientes estão na mesma condição, em pé com os olhos abertos e seus corpos tremendo. Carol corre para verificar Helen e descobre que ela recuperou a consciência, mas não consegue falar. Ela olha para Carol com um leve sorriso, se despedindo antes de morrer. Carol tem um colapso enquanto, de repente, todos no hospital finalmente saem do transe. Um por um, eles caminham para fora e se reúnem ao redor do carro, enquanto ela sai para falar com um médico tentando entender o que está acontecendo. Ele se aproxima dela de uma maneira perturbadora e ela o empurra para trás, exigindo saber o que ele está fazendo. A resposta, no entanto, vem de todas as pessoas ao mesmo tempo. Eles falam em uníssono como robôs, como se fossem uma única entidade, dizendo que estão fazendo isso porque querem protegê-la e porque querem que ela se torne uma deles. Voltando 439 dias, 19 horas e 56 minutos, um grupo de cientistas recebeu uma mensagem criptografada do espaço sideral contendo instruções detalhadas para um experimento que deveriam realizar. Eles passaram horas tentando decodificá-la, até que finalmente conseguiram e começaram imediatamente a trabalhar nela a toda velocidade. 71 dias, 13 horas e 21 minutos atrás, os cientistas começaram a testar o experimento em camundongos, vendo que o sucesso ali abriria caminho para testes em humanos. Durante esse período, Carol estava vivendo alguns dos dias mais felizes de sua vida. Ela estava participando de um evento de autógrafos, cercada por seus fãs, a maioria mulheres, já que seus romances nunca ressoaram muito com os homens. Então, 42 dias depois, o desastre realmente começa. A especialista Mel entra no laboratório ao lado do Dr. D, os dois responsáveis por monitorar a condição dos camundongos submetidos ao experimento. Mel parece desanimada, pois não houve uma única mudança perceptível nos camundongos e ela está convencida de que, se as coisas continuarem assim, seria melhor descartá-los e abandonar o experimento. Depois de colocarem seus equipamentos de proteção para entrar no laboratório, eles descobrem que um dos camundongos está inconsciente, levando-os a suspeitar que está morto. Mel o retira para verificar o pulso, mas as luvas que está usando a impedem de sentir qualquer coisa. Então ela decide removê-las para examiná-lo direito. No momento em que toca o camundongo, ele de repente recupera a consciência, morde a mão dela e escapa. O Dr. D diz para ela desinfetar a ferida imediatamente, enquanto ele segura o camundongo
camundongo e o coloca de volta na gaiola. Quando ele retorna, encontra Mel sofrendo de violentas convulsões. Ele rapidamente a tira do laboratório para que ela possa ser examinada e eles possam entender os sintomas estranhos. Antes de sair, no entanto, eles devem passar pela sala de descontaminação para higienizar seus trajes e nesse momento o corpo de Mel se acalma e ela parece normal novamente. Mas o problema é que a primeira pessoa que ela encontra depois é alguém de quem ela se aproxima por instinto, transmitindo a mesma infecção. O homem imediatamente entra em convulsões também. A partir daí, a situação sai do controle. Uma pessoa infecta outra até que quase todo o laboratório é afetado. Nesse momento, eles se reúnem em uma sala e começam a coletar amostras de saliva para expandir ainda mais a propagação da infecção. Exatamente 3 horas antes do incidente, Carol está no aeroporto com Helen voltando de uma viagem. Elas saem juntas e decidem passar a noite fora em um restaurante, o que levou a todo o caos. A esta altura, Carol está completamente aterrorizada. Ela corre para o carro para voltar para casa, parando apenas para recuperar o fôlego e evitar bater de puro pânico, apenas para encontrar grupos de pessoas aparecendo de repente do nada, cercando-a da mesma maneira perturbadora. Ela corre para casa e tenta puxar Helen para dentro com ela, mas ela perdeu as chaves no meio do caos. Desesperada, ela pega uma pedra do chão para quebrar a porta, quando de repente um menino e uma menina se aproximam. Eles falam exatamente ao mesmo tempo, dizendo que estão ali para ajudar e perguntando por que ela tem medo deles. Quando percebem que ela se recusa a falar com eles, eles respeitam seu desejo, mas a lembram de que em 2016, quando ela saiu de casa uma vez e esqueceu as chaves, escondeu uma reserva dentro da planta ao lado da porta. Por mais útil que essa informação seja, ela fica aterrorizada por eles saberem disso, já que apenas ela e Helen sabiam. Então, ela corre para dentro, bate a porta antes que alguém possa segui-la e corre direto para a televisão, esperando encontrar algum tipo de explicação. Em vez disso, todos os canais estão fora do ar, exceto um. Na tela está uma figura silenciosa, acompanhada por uma mensagem endereçada a ela pelo nome, dizendo que ela pode ligar para um número específico para entender tudo. Carol tenta se acalmar, pega o telefone e faz a ligação. No momento em que é atendida, ela percebe que a pessoa na tela é quem está falando com ela. Ele a tranquiliza de que ela está segura, que sua vida ainda pertence apenas a ela, e pede que ela permaneça dentro de casa por alguns dias enquanto limpam o caos nas ruas. Carol o deixa terminar e pergunta se isso é algum tipo de invasão alienígena ou o que exatamente está acontecendo. Ele então explica que 14 meses antes, eles detectaram um sinal sem fio do espaço sideral vindo de uma distância de 600 anos-luz. Esse sinal permitiu que assumissem o controle da consciência coletiva do mundo, fundindo a humanidade em uma única mente compartilhada. Em termos simples, todos agora pensam como um só. Um cérebro, um conjunto de ideias, sem emoções negativas como tristeza, raiva ou ódio. Eles estão constantemente felizes, sempre sorrindo. Ele continua explicando que até agora não conseguiram determinar por que Carol não se transformou como os outros e que em todo o mundo existem 11 pessoas que permanecem inalteradas, assim como ela. Ele garante que em breve resolverão esse problema também para que esses indivíduos restantes possam se juntar a eles e finalmente se tornarem um só. Aterrorizada, Carol encerra a ligação abruptamente, precisando de tempo para processar. Enquanto isso, uma mulher chamada Zosia, uma das já infectadas, está ajudando a recolher os corpos das pessoas que morreram como resultado do vírus. Ela carrega todos em um avião e o pilota sozinha. Quase ao mesmo tempo, Carol acorda depois de passar a noite inteira bebendo. A primeira coisa que faz é envolver o corpo de Helen em um cobertor e ir para fora cavar uma cova em seu quintal. Em outro lugar, Zosia pousa o avião para entregar os corpos. Depois de terminar sua tarefa, ela troca de roupa e vai direto para a casa de Carol. Ela se aproxima calmamente e diz que notou que Carol está cavando há horas e que isso pode afetar sua saúde. Então ela devia tomar um pouco de água. Carol sente-se em pânico, se perguntando como estão a observando. Zosia tenta tranquilizá-la, explicando que não estão monitorando pessoalmente, mas usando satélites suspensos no espaço que registram tudo o que acontece na Terra e que não há nada perigoso nisso. Ela volta a insistir na água porque estão preocupados com o bem-estar dela. Nesse momento,
momento, Carol pega a garrafa de Zósia e a despeja no chão, convencida de que colocaram algo nela para infectá-la e transformá-la em um deles. Com calma, Zósia a lembra de que ela tem água dentro de casa e pode beber de lá. Ela pega a tampa da garrafa do chão porque se importam em proteger o meio ambiente. Depois se afasta e a deixa sozinha. Carol fecha a porta e um segundo depois percebe que já viu aquele rosto em algum lugar antes. Ela corre para fora, pede a Zosia para esperar e entra para pegar seu livro. Quando volta, percebe que Zosia se parece exatamente com o personagem principal cujo rosto ela colocou na capa do livro. Ela entende que eles descobriram seu desejo de fazer da protagonista uma mulher. Essa ideia era algo que apenas ela e Helen sabiam. Zosia conta que Helen foi infectada antes de morrer, o que significa que o mundo inteiro agora tem acesso a todos os pensamentos e memórias dela. Eles fizeram isso esperando que pudesse fazer Carol se sentir mais confortável com eles. Nesse momento, ela explode de raiva, vendo-os como monstros. De repente, Zosia congela no lugar como uma estátua, sem mostrar nenhuma reação. Seu corpo então entra em convulsões violentas e ela cai no chão. Carol começa a gritar a plenos pulmões para alguém vir a ajudar. Quando perde a esperança, entra no carro e sai dirigindo, mas descobre que todos ao seu redor estão na mesma condição. Ela sai para verificar como estão e no momento em que recuperam a consciência, ela corre de volta para casa. Ela não consegue mais suportar a pressão, então volta a cavar, esperando que isso limpe sua mente e a faça se sentir melhor. Nesse momento, Carol encontra Zosia parada lá novamente e pergunta se o que está acontecendo com ela é por sua causa. Zosia explica que é por causa das emoções negativas que Carol liberou, pois elas os afetam mais do que qualquer outra coisa. Tudo o que Carol quer saber é se alguém morreu por isso, e quando Zosia responde com silêncio, ela entende que muitas pessoas devem ter morrido. Ela se sente enjoada e Zosia recua, dando a ela tempo para se acalmar. Depois pede que tragam uma máquina para facilitar a escavação em vez de todo esse esforço exaustivo. Em menos de 2 minutos, a máquina chega, entregue por helicóptero. No final do dia, Carol pergunta a Zosia sobre as 11 pessoas que não foram transformadas e se alguma delas fala inglês para que ela possa se comunicar. Zosia diz que apenas 5 delas falam inglês e que ela poderia traduzir se quisesse, mas Carol insiste em falar com elas diretamente, esperando que possam trabalhar juntas para encontrar uma solução. Zosia fica em silêncio por um momento, depois diz que as contatou e que todas concordaram em encontrá-la. No dia seguinte, Carol é levada em um avião particular para encontrá-las, surpreendendo-se ao ver que a piloto nem tem 18 anos. Mas como toda a humanidade agora compartilha uma única consciência, todos sabem fazer tudo. Zosia explica que eles têm grandes esperanças para a reunião que ocorrerá naquele dia, mas ela deve manter em mente que suas vidas pertencem apenas a eles. Se algum deles escolher prejudicar outro, não poderão intervir. Quando chegam ao aeroporto, Carol descobre que 4 deles já estão lá: Otigombayar, Shilmei, Kusimayu e a quarta, Lakshmi. Cada um deles vem de um histórico e nacionalidade completamente diferentes. Eles trouxeram suas famílias que foram infectadas e as tratam com total normalidade, ficando claro que a situação não é uma crise para ninguém, exceto para Carol. Quando ela pergunta a Zosia sobre a 5ª pessoa, ela diz que o nome dele é Koumba e que ele pediu para chegar de jato particular, por isso está demorando um pouco mais. Assim que chega, ele parece alegre, como se todos estivessem saindo de férias juntos. Ele os chama, pedindo que todos se reúnam em seu avião. Carol luta para manter a compostura, pois já está furiosa com a calma com que ele está lidando com tudo, sem mencionar que ele continua brincando o tempo todo. Além disso, ele até pede que 5 modelos femininas o acompanhem a todos os lugares. Nesse momento, Carol pede que todos saiam da sala, exceto aqueles que ainda não foram afetados. Lakshmi fica chateada, questionando por que sua família tem que sair, e Carol tenta explicar que deveria ser uma reunião confidencial. Uma vez que todos saem, ela pergunta o que eles farão para salvar a humanidade, e Kumba pergunta do que devem salvá-los exatamente, pois acredita que as pessoas estão vivendo o melhor período de suas vidas, sem conflitos, problemas, ódio com base em raça ou gênero. Carol explica que o próximo passo será transformar as pessoas não afetadas, o que lhes permitiria controlar o mundo inteiro. Nesse momento, Lakshmi diz que a última vez que ela perdeu o controle de suas emoções, seu avô estava dirigindo um
carro, sofreu um acidente e morreu por causa disso. Então Carol pede desculpas, pois não imaginava que suas emoções pudessem acabar afetando todos. Ela então retorna ao ponto principal, lembrando que suas famílias mudaram e se tornaram quase como máquinas, e que é exatamente por isso que precisam ajudá-las. Lakshmi, no entanto, insiste que sua família e seu filho ainda são exatamente os mesmos e que nada mudou. Carol a lembra de que seu filho de 10 anos agora é capaz de realizar uma cirurgia de coração aberto. Nesse momento, Kuzimayu admite que sente vontade de se transformar também para ser como sua família. E Carol tenta explicar que entende seus sentimentos e sua solidão, mas que a infecção torna todos idênticos, onde não há individualidade nem personalidade. O mundo em si perderia o significado. Eles a deixam terminar de falar, depois mudam abruptamente de assunto, perguntando o que vão comer. Carol percebe que palavras não mudarão nada e passa o resto do dia com eles por um senso de obrigação. Um banquete é preparado com comidas à base de proteínas e a lembram de que esta será a última vez que comerão animais, pois agora são vegetarianos e opostos a prejudicar qualquer criatura viva, até mesmo insetos. Carol responde com sarcasmo, dizendo que se importam com o bem-estar dos animais, mas escravizaram o mundo inteiro sem nem pedir a opinião de ninguém. Ela pergunta quantas vidas humanas sacrificaram para espalhar sua infecção. Zozia tenta evitar a pergunta ao máximo, pois não quer responder, mas também não pode mentir. Quando Carol a pressiona, ela admite que foram quase 1 bilhão em todo o mundo. Nesse momento, Lakshmi entra na conversa e choca Carol, dizendo que a última vez que ela perdeu a calma resultou na morte de 11 milhões de pessoas. Então, ela não deveria fingir ser alguém que se importa com a humanidade. Carol fica atordoada, pois não sabia que as coisas tinham ido tão longe. Ela começa a beber muito até perder a consciência. Quando Zozia tenta acordá-la, ela a ataca gritando, e de repente todos eles caem no mesmo estado convulsivo novamente, desencadeado por sua energia negativa. No dia seguinte, assim que Carol acorda, ela liga para Zozia para verificar como estão e saber se pode fazer algo que a impeça de prejudicá-los. Zozia diz que infelizmente não há. Ela também informa que um avião foi preparado caso Carol queira ir embora, já que todos os outros já partiram. Apenas Koumba ficou porque quer falar com ela antes de viajar. Ela se força a descer e falar com ele, mas se arrepende quando percebe que ele só quer a permissão dela para levar Zozia junto com o grupo de mulheres que mantém ao seu redor. Enfurecida, Carol explode e diz a Zozia para fazer o que quiser. Ela explica que estão programados para apenas cumprir suas ordens e mantê-los felizes, então não pode escolher. Carol decide se acalmar, pois não pode continuar exterminando a humanidade todos os dias. Então deixa Zozia ir com ele. Mas no momento em que ela embarca no avião, Carol se arrepende. Ela tem certeza de que Koumba só quer explorá-la, então corre de volta, fica na frente do avião e o força a parar para que Zozia possa voltar com ela. Enquanto estão no avião juntas, Carol pergunta a Zozia sobre todas as pessoas que ainda não se transformaram, já que só conheceu 5 delas. Zozia começa a listar os nomes um por um, até que Carol a interrompe, pois só quer saber se algum deles é médico ou especialista que possa analisar o que está acontecendo com eles. Zozia diz que não há, mas menciona uma pessoa chamada Manouzos, do Uruguai, um gerente de armazém que até agora se recusou a se comunicar com qualquer um deles. Carol sente que ele pode ser a única pessoa que entende o que ela está tentando fazer e pede a Zozia para ligar para ele. Mas, como esperado, ele não atende. Quando tenta novamente, ele atende apenas para xingá-la e desligar. Furiosa, Carol liga para ele uma terceira vez apenas para insultá-lo de volta e bater o telefone. Quando chega em casa, ela encontra Zozia entregando toda a correspondência. Carol pega sem dizer uma palavra e entra. Quando abre os pacotes, encontra uma pilha de cartas e uma caixa contendo um dispositivo de massagem. Ela perde completamente o controle, sabendo que eles que enviaram aquele presente. Era algo que ela havia pedido a Helen para encomendar quando estavam voltando do aeroporto pela última vez. Carol liga para Zozia e exige que esqueçam tudo o que sabem sobre Helen, não mencionem o nome dela, nunca sequer pensem nela, então desliga antes que Zozia possa responder. Depois disso, ela se tranca dentro de casa e começa a tocar seus DVDs antigos, tentando encontrar qualquer coisa que possa distrair sua mente. De repente, ela ouve
ouve barulho do lado de fora. Quando olha pela janela, vê que prepararam o café da manhã para ela e o deixaram na porta. Carol liga para Zosia novamente, pois a comida que fizeram é exatamente o que ela ama. E ela tinha pedido para esquecerem tudo, mas Zosia garante a Carol que seu pedido foi honrado e que tiveram essa informação do último hotel em que ela ficou. Ela explica que tudo o que estão fazendo é pelo seu bem, especialmente porque sua geladeira não tem nada além de leite e lanches leves. Carol desliga na cara dela, abre a geladeira para verificar e percebe que é verdade. Ela entra no carro e vai ao mercado porque gosta de contar consigo mesma, mas quando chega, encontra o lugar vazio, sem nenhuma caixa de leite. Carol liga para Zosia novamente para entender o que está acontecendo. Ela explica que agora seguem uma dieta específica e é por isso que removeram todos os produtos desnecessários do mercado. Carol exige que o mercado seja restaurado ao normal para que ela possa fazer compras sozinha se precisar de algo. Antes mesmo que possa perguntar quanto tempo isso vai levar, ela ouve caminhões de entrega parando junto com um grande número de pessoas descarregando suprimentos. Em 2 horas, o mercado está totalmente abastecido novamente. Mais tarde naquela noite, Carol está comendo e assistindo TV quando a energia acaba de repente. Olhando da varanda, ela percebe que o apagão atingiu a cidade inteira, mas então a eletricidade volta apenas para o apartamento dela. Como esperado, ela liga para Zosia, que explica que estão economizando energia, pois só operam à noite em serviços essenciais, como tratamento de água, eletricidade e hospitais. Tudo o mais não requer iluminação. Quando ela sente que Carol está com raiva, tenta acalmá-la e oferecer ajuda, mas isso só a faz explodir, gritando que não está com raiva e só quer uma bomba para acabar com a humanidade e desliga. Carol toma um sedativo, esperando dormir, mas mal tem tempo antes de Zosia aparecer em sua porta carregando uma bomba real. Carol fica chocada, pois disse isso metaforicamente. Ela convida Zosia para entrar e começa a questioná-la, perguntando se beber álcool significaria que o mundo inteiro, incluindo uma criança de 6 anos, também estaria bebendo. Zosia explica que não funciona tão literalmente, e Carol circula suas perguntas, até que finalmente pergunta o que realmente quer saber, se eles já descobriram como transformá-la. Zosia diz que ainda não e que pode levar semanas, meses ou mais. Isso deixa Carol mais ansiosa. Percebendo que não importa o que faça, eles acabarão mudando-a, Zosia tenta tranquilizá-la, dizendo que estão fazendo isso para o bem dela e que quando conseguirem, ela entenderá. Carol, como de costume, perde o controle e começa a reclamar. Desta vez, ela puxa o pino da bomba, assumindo que é falsa. Zosia reage instantaneamente, agarrando-a e jogando-a pela janela, porque é real. Antes que Carol possa gritar com ela por dar-lhe algo assim, ela percebe que Zosia desmaiou, ferida nas costas, enquanto tentava protegê-la. Carol fica no hospital até de manhã para ter certeza de que Zosia está bem. Um médico senta com ela e explica que Zosia sofreu apenas uma leve concussão e se recuperará em alguns dias. Ela pergunta como eles poderiam dar uma bomba tão casualmente e ele responde que foi o que ela pediu. Ainda mais chocada, Carol pergunta o que aconteceria se ela pedisse uma bomba nuclear. Ele se assusta, perguntando por que ela precisaria de algo assim, mas depois garante que se ela insistisse, eles poderiam fornecer. Enquanto isso, Manoussos está no Uruguai, escondido dentro de seu armazém, tentando captar sinais estranhos para entender o que está acontecendo no mundo. Ele recusa todo contato com qualquer pessoa infectada, o que o deixa sem acesso à comida, tão desesperado que procura sobras no lixo. Quando deixam a mesma refeição em seu portão, ele a joga no chão e volta para dentro, recusando-se a usar qualquer coisa ligada a eles. A essa altura, 7 dias, 8 horas e 42 minutos se passaram desde a propagação do vírus. Quanto a Carol, quando vai sair do hospital, encontra seu carro quebrado também, então pega um carro de polícia próximo. Quando chega em casa, encontra dezenas de pessoas em seu jardim reparando os danos causados pela explosão. Ela reconhece um deles e percebe que é o prefeito do bairro, mas agora todos são iguais, uma única consciência compartilhada. Ela sobe para documentar tudo o que aprendeu, que eles estão tentando mudá-la e que são incapazes de recusar seus pedidos. Percebendo o quão pouco ainda sabe, Carol chama um deles e pergunta seu nome. Ele diz que nomes não importam mais, pois são todos a mesma pessoa, então ela pula direto para perguntar
perguntar o que acham dos livros dela. Ele a cobre de elogios, comparando seu trabalho a Shakespeare e outros gigantes literários. Curiosa, Carol pergunta o que Helen pensava de sua escrita, já que eles têm acesso à sua mente. Ele hesita, mas acaba admitindo que Helen nunca leu o livro. Ela passou os olhos pela introdução e pelo final deu sua opinião e encorajou Carol a publicá-lo, principalmente para impulsionar sua carreira. Carol fica profundamente magoada e pede para ficar sozinha. No andar de cima, ela adiciona outra nota ao seu quadro. Eles não podem mentir. Então, ela decide usar essa fraqueza. Ela vai visitar Zosia no hospital porque ela é a única com quem sente que pode conversar, mesmo que falar com Zosia signifique falar com todos. Carol quer saber se há alguma maneira de parar a infecção e quando Zosia começa a ficar nervosa, Carol fica esperançosa, mas Zosia se recusa a dar detalhes. Carol percebe que só terá respostas se ela não estiver totalmente consciente. Ela vai a uma farmácia procurando um sedativo forte, estudando cuidadosamente a dosagem para não matar ninguém acidentalmente. Por coincidência, um deles está atrás dela e questiona o que ela está fazendo, ao que ela diz que precisa de algo poderoso. Ele a lembra de como ela reagiu mal a drogas semelhantes na faculdade, mas ela insiste até que ele lhe dê o que ela quer. De volta em casa, Carol joga tudo fora. Exceto o que precisa, monta uma câmera e se grava para observar os efeitos da droga. Quando acorda mais tarde, assiste à filmagem, causa breves alucinações, depois honestidade completa, exatamente o que ela precisa. Ela volta ao hospital, sugere uma curta caminhada com Zosia no jardim e administra secretamente a droga através do soro. Assim que Zosia começa a alucinar, Carol pergunta como parar a infecção. Como sua consciência está ligada a todas, pessoas de todo o hospital correm em direção a elas para intervir, mas Carol ordena que fiquem para trás. Ela continua repetindo a pergunta até que todos começam a chorar, implorando para que ela pare. Zosia desmaia de exaustão e, em pânico, Carol implora para que a salvem antes que algo aconteça. Nesse momento, Lakshmi liga para ela, acusando-a de ser instável, dizendo que, seja qual for o objetivo de Carol, machucá-los repetidamente não é a solução. Furiosa, Carol desliga na cara dela imediatamente. Quando volta ao quarto para verificar Zosia, fica surpresa com o tom frio da médica, que parece completamente fora do normal. Exausta depois de ficar acordada por mais de um dia inteiro, Carol sai para descansar. Enquanto isso, todas as pessoas do bairro de repente se reúnem e se mudam juntas. Quando Carol acorda, encontra o hospital completamente vazio. Como de costume, ela liga para Zosia, mas desta vez houve apenas uma mensagem gravada, explicando que eles se mudaram para outro lugar e precisam manter distância dela, não porque seus sentimentos mudaram, mas porque precisam de tempo para processar o que aconteceu. Eles a tranquilizam de que ainda estão lá se ela precisar de alguma coisa. Carol finge não se importar, volta para casa e grava um vídeo explicando tudo o que aconteceu e como eles abandonaram a cidade, deixando-a completamente sozinha. Ela então pede que traduzam o vídeo para todos os idiomas e o enviem para as 12 pessoas não afetadas como ela. Um pequeno avião chega para recolher a gravação. Mais tarde naquela noite, cães rasgam seu lixo e ela exige que a eletricidade seja restaurada em todo o bairro. Na manhã seguinte, ela limpa a bagunça sozinha e liga novamente para remover o lixo. Quando o saco de lixo fica preso e cai, ela acaba jogando-o fora sozinha, apenas para notar que a lixeira está cheia de caixas de leite idênticas. Desconfiada, Carol pega uma caixa e a rastreia até a fábrica. Lá descobre que o leite é na verdade um líquido amarelo misturado com pó branco para se assemelhar ao leite real. Ela coleta amostras, grava outro vídeo e o envia para os outros, esperando que alguém responda. Naquela noite, os cães voltam, desta vez cavando perto do túmulo de Helen e Carol os afasta usando seu carro. No dia seguinte, ela cobre o túmulo com mármore, compra suprimentos e nota códigos de barras idênticos em todos os produtos, levando-a de volta à fábrica novamente. Dentro de um armazém escondido, ela descobre que os corpos das pessoas falecidas estão sendo desmembrados, envoltos em pano branco e usados na produção do leite que consomem.
Ela grava tudo como prova, temendo que possam apagar as evidências se descobrirem que ela sabe. Ela decide entregar a informação pessoalmente. Em outro lugar, Komba está explorando a situação, jogando, festejando e cercando-se de mulheres em um palácio particular. Quando Carol se aproxima dele, todos ao seu redor desaparecem. Komba a cumprimenta, desinteressado em sua urgência, mas ela diz que tem um vídeo que deixará ele chocado. Ele zomba dos outros vídeos porque eram dramáticos e Carol percebe que ele já sabe a verdade. Ele prova isso reproduzindo um vídeo com John Cena, explicando que, como não podem matar animais ou colher plantas livremente, milhões morreriam de fome. Para compensar, eles reciclam pessoas que morrem naturalmente ou em acidentes em seu suprimento de comida, porque cada pessoa agora precisa de pelo menos 2 garrafas desse leite para sobreviver. Carol pergunta a Komba como ele sabe de tudo isso, e ele diz a ela que estava saindo com seu amigo John Cena, e eles conversaram. Carol tenta convencê-lo de que este não é o verdadeiro John Cena, que todos sofreram lavagem cerebral e que os não afetados deveriam ajudar a humanidade a escapar dessa situação. Komba está cansado desse discurso, especialmente porque está em contato com os outros e todos aceitaram a nova realidade. Carol se sente mais isolada quando percebe que eles se encontram sem nunca incluí-la. Ela desmorona chorando no banheiro. Na manhã seguinte, Komba prepara o café da manhã sozinho. Não há mais ninguém por perto e é óbvio que ele mal pode esperar que ela vá embora, para que possa voltar à vida que ela interrompeu. Carol o tranquiliza de que comerá e sairá imediatamente. Antes de ir, ela faz uma última tentativa de avisá-lo, com medo de que eventualmente encontrem uma maneira de converter as pessoas não afetadas. Komba explica que para fazer isso, precisariam coletar amostras de suas células e isso seria impossível sem o consentimento deles. Isso finalmente alivia os medos de Carol. Ela agradece e vai embora. Enquanto isso, Manosos ainda está trancado dentro de seu armazém quando recebe o vídeo de Carol junto com comida. Assistindo, ele fica atordoado, pois não fazia ideia de nada disso. Ele reúne coragem, decide deixar sua fortaleza, arruma suas coisas e se prepara para ir encontrar Carol. Quando sua mãe oferece ajuda, ele diz que ela não é realmente sua mãe e vai embora. De volta ao seu bairro, Carol começa a usar a situação a seu favor, assim como Komba fez. Apesar do vazio, ela pede que tragam o que precisa e implica com pequenas coisas por tédio. 12 dias, 20 horas e 42 minutos após a propagação do vírus, Carol tenta encontrar felicidade em pequenos detalhes porque não tem outra escolha. Sua solidão se torna tão intensa que ela até uiva de volta para cães apenas para sentir algo. Ela joga golfe, dirige sem rumo, substitui o carro da polícia por um mais novo, visita museus, leva para casa obras de arte de que gosta, exige um jantar de luxo, se veste bem e tenta simular uma vida normal. Ao mesmo tempo, Manosos insiste em viajar de carro, recusando toda ajuda. Ele se move de cidade em cidade, dorme onde pode, pesca quando está com fome e ignora avisos do coletivo sobre calor, florestas, insetos e cobras, dizendo que nada neste mundo realmente pertence a eles. Eventualmente, ele se fere em árvores afiadas, passa a noite tentando desinfetar a ferida, fica mais fraco e finalmente desmaia. 48 dias, 16 horas e 57 minutos após a propagação do vírus, Carol termina outro dia vazio, olhando para o céu. Dominada pela solidão, ela decide que não aguenta mais e pinta as palavras "voltem" no chão, implorando para que retornem. Exatamente 1 hora depois, Zosia aparece em sua porta e Carol corre para ela, abraçando-a com força e desabando em lágrimas. Quando Manosos acorda no hospital após o acidente, ele pega um objeto pontiagudo e ameaça o médico para deixá-lo sair. Ainda agindo por princípio, ele primeiro pergunta sobre o custo do tratamento médico, escreve uma nota assinada reconhecendo sua dívida com o hospital, depois pega uma ambulância e continua sua jornada. Carol está completamente exausta. Ela faz suco para Zosia, já que ela é uma convidada. Sentindo a atenção dela, Zosia sugere que joguem algo juntas para aliviar o clima. Carol concorda e elas jogam cartas, e quando Zosia está prestes a sair, Carol pergunta onde elas realmente dormem. Zosia a leva a um teatro, mostrando que usam o maior salão, todos dormindo juntos no chão, com um forte sistema de aquecimento compartilhado para economizar energia. Dominada pela solidão, Carol pede para dormir com eles, mas quando acorda,
acorda e percebe o quão vulnerável se tornou, ela corre de volta para casa, pega seu quadro de notas e volta a se concentrar em encontrar uma solução. Mais tarde, ela encontra Zozia para uma caminhada e pergunta como a infecção se espalhou pelo mundo. Zozia explica que foi através de frequências semelhantes ao Wi-Fi que, uma vez captadas pelo cérebro, sincronizaram totalmente a consciência humana. Naquela noite, elas observam as estrelas juntas e Zozia explica que não conhecem os seres do planeta distante que permitiram esse presente, apenas que são gratas pela paz global que trouxe. De volta à casa, Carol registra todas essas informações, depois percebe que ficou sem canetas. Ela pede a Zozia para trazer mais, mas quando questionada, ela mente dizendo que precisa delas para escrever. Ela convida Zozia para sair e a leva ao mesmo café onde costumava sentar sozinha durante a faculdade, enquanto escrevia seu romance. O lugar enche Carol de memórias. Ela conta a Zozia como uma vez não podia pagar um laptop e escreveu tudo em folhas soltas presas juntas. De repente, ela percebe que o café havia queimado anos atrás e pergunta se o reconstruíram apenas para ela. Ela entende que estão tentando distraí-la de seu verdadeiro objetivo e sai. Naquela noite, Zozia vai à casa dela e diz que não entendem por que Carol está chateada. Ela percebe que eles não conseguem nem entender quem ela é mais. Então diz que descobriu como manipulam sua mente e que não deixará que a tirem do curso porque começou a se apegar lentamente à presença deles, especialmente a Zozia, que compartilha tudo com ela. Depois dessa conversa, Carol se sente melhor, tanto que volta a escrever e pede feedback a Zozia sobre o que escreveu. Ela está sendo lentamente influenciada por eles. 60 dias, 8 horas e 59 minutos após a propagação do vírus, Zozia agora está morando com Carol. Elas preparam o café da manhã juntas e a parte mais estranha não é que Carol tenha se adaptado, mas que Zozia se abre com ela sobre sua vida antes da infecção. Como sua família era extremamente pobre e ela não podia nem pagar pelo sorvete que amava. De repente, Zozia pausa por alguns segundos. Depois diz a Carol que ela tem uma visita a caminho. Manosos finalmente chegou? Ao mesmo tempo, Kus e Mayu, que sempre quis se tornar como sua família, se reúne com eles para se despedir de seus entes queridos. Um deles libera a fumaça de um dispositivo e, no momento em que ela inala, entra em convulsões e se transforma instantaneamente. Aparentemente, converter pessoas se tornou muito mais fácil do que coletar amostras de células. Zozia diz a Carol que ela deve sair antes que Manosos chegue, porque ele se recusa a falar com qualquer um deles. Quando ele chega, ele e Carol não conseguem se comunicar devido à barreira do idioma. Carol dá seu telefone para traduzir, mas ele entra em pânico, assumindo que é uma ferramenta de vigilância e o joga no ralo. Furiosa com sua impulsividade, Carol entra e bate a porta na cara dele. Manosos percebe seu erro, recupera o telefone, pede desculpas e Carol lhe dá outra chance. Ela fica chocada quando ele revela que quer acabar com toda a humanidade, convencido de que não são mais humanos. Carol o acalma e o leva para dentro, onde ele vasculha obsessivamente a casa em busca de dispositivos de espionagem. Mas não acha nada porque não precisam de nenhum. Irritada, Carol muda Manosos para a casa vizinha, para que possam conversar mais tarde. Naquela noite, ela nota o carro de Zozia estacionado do lado de fora da casa dele e corre para lá. Alarmada, ela a leva de volta para casa e pergunta o que ela disse a ele. Zozia admite que contou tudo honestamente, sem esconder nada. Carol fica profundamente magoada, percebendo que Zozia nunca a tratou como especial. Era apenas parte do coletivo. De repente, Zozia entra em convulsões. Carol corre para a casa de Manosos e o encontra interrogando um deles, forçando-o a registrar as frequências que aparecem naquele momento. Carol o impede imediatamente, pois suas ações estão matando pessoas. Quando Zozia se recupera, explica que devem deixar o bairro, pois não podem coexistir perto de Manosos. Carol escolhe Zozia, deixa Manosos para trás e elas começam a viajar juntas, movendo-se de lugar em lugar e formando memórias compartilhadas. Um dia, Carol pergunta o quão perto estão de completar a conversão global. Quando Zozia hesita, Carol percebe a verdade. O vírus está quase pronto. Ela sai da ilusão em que estava vivendo, retorna para Manosos de helicóptero, carregando uma caixa enorme e diz a ele que ele estava certo o tempo todo. Quando ele pergunta o que há dentro, ela
ela responde calmamente: uma bomba nuclear. Se nenhuma solução for encontrada, a opção final será limpar o mundo. Terminando assim a primeira temporada de Pluribus, série de ficção científica e drama de 2025. E eu espero você no próximo vídeo.